interpretação. Mas também, depois você pega. É um sistema direto e é fácil fazer. Agora a desvantagem. Erro de arquivamento, porque tem 13 regras. E aí, você tem que escolher entre as regras qual delas você vai usar. Porque poucas regras se excluem. Na verdade, só uma se exclui, é se você vai fazer por palavra ou por letra. É a única regra excludente. Mas mesmo assim. E aí pode gerar um problema na interpretação de quem faz, de quem está fazendo. Problemas absurdos que existem no mundo, né? Problema da ordem alfabética. Viu? São 13 regrinhas. Eu vou ler rapidinho para vocês, mas não vou falar elas não, só para vocês terem uma noção do que elas são, que é o nome de pessoa. No Brasil, a gente tem um problema, a gente tem o hábito de usar o primeiro nome, para tudo. Na maior parte dos países, obviamente, não posso dizer todos, porque não conheço todos, quisera eu, as pessoas têm o hábito de usar o sobrenome. E a gente tem o hábito de usar o nome. Então, essa é a primeira regra, usar o sobrenome. A segunda regra, que sobrenomes com adjetivo, Castelo Branco, nunca vem nenhum exemplo quando você precisa, né? Vila Lobos, ligados por hífen ou não, eles vêm juntos. Não é Branco, Carlos, Castelo. Da mesma forma funciona para santo, ou esses sobrenomes que a gente tem certeza que são compostos de alguma maneira, né? As preposições a gente ignora. E bota no final do nome. Do primeiro nome, né? Parentesco vem depois do sobrenome. Tá vendo? Até eu tenho que colar. Por favor, não considerar título. Eu sei que tem gente no mundo que adora o seu título. Mas não faz parte do seu nome. Nome estrangeiro é outro problema social. Eu adoro. No espanhol, o nome do pai vem primeiro. Então, primeiro é o nome do pai, depois o da mãe, e aí a gente coloca nome pai, mãe e vírgula o nome do indivíduo. Nomes árabes, você coloca do jeito que tá, porque você não sabe identificar se é nome, sobrenome. Você não sabe o que é, então você deixa. É melhor não mexer. O time que tá ganhando, a gente não mexe. E o artigo dos nomes em italiano holandês também tem. A gente mantém com o sobrenome, não com o primeiro nome. O nome da empresa é do jeito que ele tá. Normalmente não. É sempre bom usar maiúscula, porque maiúscula facilita muito a visualização. Fora que a minúscula ela sempre pode ter uma característica muito pessoal. Assim, a minha minúscula é uma graça. Deve ter mais identidade do que letra ali, porque eu consigo fazer o meu F é louco, mas é um F, eu juro. E título de conferência, você só coloca o número da conferência no final. Pode passar também. O geográfico é por nome de lugar. E aí, olha, você pode colocar, se você tiver o nome do estado e a capital, você pode colocar pela capital e pelo nome do estado. Isso é algo que você tem que definir. Isso é algo que, quem quiser, eu posso passar para vocês, assim, mastigadinho, porque eu também não quis trazer, porque senão a gente ia passar o resto das nossas vidas fazendo isso. A vantagem é um sistema direto, de novo, a ordem alfabética, e é fácil usar. A desvantagem é que você tem que saber a ordem alfabética e o nome do local que você já tem. O numérico. Ele tem erros reduzidos de arquivamento, mas é um sistema indireto
tem o numérico simples, que não exige planejamento inicial nenhum da parte de ninguém. É só você colocar um número e o número do documento que você quer, ou da pasta. Normalmente a ideia é por pasta, né? A gente só classifica documento a documento num outro processo. Quando a gente está falando daquele processo inicial, ninguém vai poder classificar. Se os documentos não estão organizados, como é que a gente vai classificar documento a documento? É porque se a gente for colocar o número deles com uma ordem, depois pode surgir um outro documento daquele assunto e depois você vai fazer o quê? Apagar tudo? O numérico cronológico, que é a ordem cronológica, e o dígito terminal, que é o número da gaveta. Os números são divididos em 3 grupos, pares e lidos da direita para a esquerda. Que o primeiro é o número da gaveta, depois o número da guia e depois o número do documento. O ideográfico, que pode ser alfabético, que pode ser pelo dicionário ou enciclopédico, que no dicionário, os assuntos são dispostos em rígida ordem alfabética e de forma isolada. No enciclopédico, existe uma relação mútua entre os assuntos, que são ordenados em ordem alfabética. E numérico, duplex, decimal e unitermo. O duplex é a mesma ideia do enciclopédico, só que antes do assunto tem uma notação numérica. O decimal, o decimal é baseado no sistema de Dewey, que na verdade é o que a gente tem usado mais. O Dewey é um cara importantíssimo para a biblioteconomia, e aí, como as coisas boas a gente tem que se apropriar mesmo, a gente deu um jeito de pegar emprestado. Porque a criação do Dewey, na verdade, é uma criação, a ideia inicial dele era biblioteconômica, mas ainda bem ele alcançou outras esferas. Que ele divide em 9 classes e uma geral. Aí essas 9 classes, o número é composto por 3 algarismos e a parte decimal pode ou não existir. Por exemplo, a classe 0 seria geral, a classe 1, departamento pessoal, a classe 2, arquivo. E aí poderia ter dentro de arquivo classe 2. Aí poderia ter 2.1 documentos especiais. E o unitermo, que é usando a analogia. Nossa, eu devia ter colocado a imagem. Porque você faz uma tabela e aí você numera a tabela de uma forma que os números funcionem. Eu posso passar para vocês então a minha colinha que facilita. O duplex. A vantagem do duplex é que você pode abrir quantas classes você quiser. Se você tiver 1 milhão de assuntos, você pode colocar 1 milhão de classes. Para mim, essa é a mesma desvantagem, porque às vezes a gente acaba tendo, na primeira dificuldade que a gente tiver de encaixar um documento num assunto, a gente vai criar uma classe nova. E aí é tiro no pé, porque a gente vai ter sempre uma classe nova a cada dificuldade. O decimal é o mesmo problema, na verdade. É a inversão do problema, é a limitação de 10 classes. E um outro problema, que na verdade eu não considero um problema, que é a necessidade de conhecimento profundo da instituição. O que é absurdamente importante, não é um problema. Ninguém tem que fazer um código de classificação sem conhecer a instituição. Então esse problema aí já morreu. Para mim, eu pelo menos espero que nenhuma instituição crie códigos de classificação sem pensar na instituição e sem o mínimo conhecimento prévio dela. E o unitermo normalmente é usado em arquivos especiais. O Variadex
Você usa o alfabético mais cores. Isso é muito usado, por exemplo, em hospital, porque facilita na hora de pegar o prontuário da pessoa, porque existe um índice, então você consegue saber, por exemplo, a letra, que cor. Porque imagina você está num hospital e aí você está num arquivo de um hospital, você precisa de um prontuário muito rápido, e aí, não necessariamente os documentos precisam ficar... Você sempre vai saber em que lugar colocar aquele documento, na pressa.